que considerar que ninguém melhor do que o próprio Marx pode falar sobre sua obra. Acho que esse é um cuidado importante, sobretudo agora que nós, e eu acho que isso é um ponto extremamente positivo, nós, assistentes sociais, estamos criando uma tradição de pesquisa, uma tradição de debate. Então é preciso fazer isso bem, acho que estamos encaminhando bem isso, né? Tem função da nossa ausência de tradição. Hoje, a gente já tem, se não uma tradição, nós já temos acúmulos, e isso é maravilhoso, mas a gente tem que caminhar aí com muito cuidado. Primeira observação, então, é essa aqui, ó. Método de investigação distingue-se formalmente do método de exposição. E é bom a gente ter presente isso para as nossas dissertações, para as nossas teses e para os nossos artigos. Eu tenho um conflito eterno com os meus orientandos de dissertação e de tese. Depois que o cara faz lá a defesa do projeto, acerta a bibliografia, bom, a gente se encontra daqui a um mês e você me traz o primeiro capítulo. Aí aparece a moça e o rapaz lá com o primeiro capítulo, a gente lê, conversa, eu faço as minhas observações, vejamos se está conforme, tá? Agora você leva e vai cuidar do segundo capítulo. O cara faz isso no segundo, terceiro, chega no quarto. Quarto é o último. Aí a gente comenta, critica, ele diz assim, então agora posso digitar? Não, agora você vai escrever sua tese. Mas como, professor? Agora você vai escrever sua tese. O que você me trouxe até agora foi o registro da sua investigação. Tá legal, só que isso aí você está me descrevendo o que você estudou. Agora você vai escrever. Bom, vocês imaginam que isso é um carnaval, né? Eu já vou dizendo isso sempre, porque se alguém for para o Rio de Janeiro fazer doutorado, não me escolhe para orientador, não. Porque essa coisa acontece sempre. Agora você vai escrever a sua tese. Por quê? Porque 90% daquilo que os nossos orientandos fazem, e é natural isso, é da forma isso aqui, ó. Agora, neguinho, que você já conhece, é que você vai começar a escrever. Eu diria que 90% das teses na área de ciências sociais, não é de serviço social não, hein? Na área das ciências sociais, essa coisa toda aí, essa ciência com a qual ou sem a qual tudo permanece absolutamente igual, é na verdade isso aqui, ó. É o registro, o relato do processo de conhecimento. Para Marx, esse daí é o momento indispensável e necessário da investigação, mas a apresentação é outra coisa. Por isso o trato dos manuscritos que não foram preparados para publicação tem que ser um trato muito cuidadoso. Segunda observação. Oi. Não sei por que ele não publica. Ele não foi buscar depois, não. Pois é. Marx montou lá o Capital do jeito que a gente conhece. Ele tinha N textos, né, centrados naquilo que hoje é um elemento importante de discussão, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, etc. Ele redige um texto que é o capítulo 6 e resolve não publicar. Deixou lá de lado. Nós não temos nenhuma explicação dele por que ele não publicou. Mas nós temos uma observação dele sobre o Capital 1. O Capital 1 é um todo artístico. Está ali na sua economia arquitetônica tal como devia estar. Esse texto, vocês sabem, é publicado no século XX. Me parece um texto importante, um texto instigante, interpelativo, mas eu tenho muito cuidado de trabalhar com esse texto. Por quê? Porque se o cara tinha ele pronto e não publicou, ele teve lá suas razões. Não. Então isso significa que é um texto que deve ser trabalhado,
deve ser levado em conta, deve ser estudado. Agora, a gente sempre deve fazer a pergunta, por que que o pai da ideia não botou ele lá? Eu estou convencido que eu sei por que ele não botou lá. Mas isso é uma hipótese. Porque ele não resolveu o problema do trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Não adianta ficar essa polêmica. O Marx não resolveu isso. Ele localizou uma determinação central. Que determinação central é essa? Eu quero saber o que é trabalho produtivo para o capital. Trabalho produtivo para o capital, o que é? É aquele que é passível de fornecer mais-valia. Ponto. É isso que ele faz. Se você for rastrear o conjunto da obra de Marx, quando ele vai além dessa determinação, há inúmeras ambiguidades. Há inúmeras ambiguidades. Olha essa cara aí de vocês. Para ele? Mas é claro. Mas é, escuta, para ele era... Para ele é... Escuta, essa não é uma problemática do Marx, é uma problemática de agora. Que o neguinho quer ficar achando se o meu dedão do pé, na mão... É manicure ou pedicure? Na mão do pedicure, e ele não vai, lamentavelmente, a esses luxos, se o que ela está fazendo é trabalho produtivo... Eu acho que essa discussão, né, para os fins do Marx, ele resolveu. Agora, só um instante. Agora, quando ele foi além disso, ele deixou inúmeras... Escuta, não sou eu que estou falando isso não, hein? Eu estou falando também, você tem exegetas da melhor qualidade que constatam isso. Só que para Marx, este não é um problema como tal significativo. Para os fins da explicação que ele necessitava oferecer, mais do que suficiente. Agora, o que é intelectualidade? A intelectualidade existe para quê? Não é para a gente inventar pólvora. É isso. Deixa eu aproveitar para antecipar aqui. Acho que Ana, de uma maneira elíptica, pôs um problema que eu acho central. Isso que eu vou dizer aqui para vocês é um troço meio complicado de dizer. Mas nós estamos no plano acadêmico, né, no nível acadêmico, falando com profissionais, com gente titulada. E acho que isso não vale só para Marx, o que eu vou dizer aqui. Olha, eu queria falar um pouquinho. Vocês me dão 5 minutos para um delírio para voltar para cá? Meu velho professor, Florestan Fernandes, dizia que o grande problema que a ditadura trouxe para a universidade não foram as restrições demográficas, foi tudo isso, mas foi uma outra coisa. A ditadura estimulou, fomentou e, sobretudo, legitimou uma desqualificação do padrão acadêmico de trabalho. Para Florestan, que, como vocês sabem, discutiu longamente o problema da universidade, sua reforma, etc., a degradação do padrão do trabalho intelectual é que era o grave na universidade. Eu acho que isso é verdade. A expansão da universidade brasileira, né, e vocês sabem que a expansão foi obra da ditadura. A partir de 68, a reforma universitária foi para conter insatisfação de setores médios urbanos que estavam na rua puxando o movimento estudantil, foi mudar radicalmente a universidade. Essa universidade, de que arquitetonicamente esse campus aqui é o exemplo. Né? Campus bonito, mas guetado. Fecha uma entrada, fecha outra, e a vida social está lá fora. Vocês conhecem o campus da USP, lá em São Paulo? Aquele campus que é um campus belíssimo. Quem entra na USP, não é? Primeiro tem à direita, à esquerda, uma coisa muito bonita. Tem a academia de polícia. Estão próximas. Agora, logo em seguida, você tem uma entrada e tem uma rotatória. Vocês chamam aqui de rotatória, onde os carros giram? Tem uma rotatória. Não sei se vocês, quem conhece aquele campus, já observou que aquelas rotatórias são muito largas. São amplas. Nem sempre coincidentes com as avenidas, as outras vias que partem delas. Vocês sabem como é que aquelas rotatórias foram calculadas? Para permitir que os Sherman, que eram os tanques da época do Segundo Exército, pudessem entrar e manobrar ali.
legal, né? Bom, essa expansão universitária fez com que todos nós, eu duvido que alguém aqui não tenha tido essa trajetória, né? Como é que a gente virou professor universitário? Como é que eu virei professor universitário? Eu terminei meu curso de serviço social, fui fazer um outro curso, fazer o curso de letras. Estava terminando o curso de letras, me chamaram para dar aula na faculdade de serviço social. Virei professor. Eu tinha 24 anos. Eu acho que todo mundo aqui teve mais ou menos esse caminho, não é? Ainda bem que outros tiveram caminhos diferentes. Me diga uma coisa, o que um cara de 24 anos sabe para ensinar? Um palmo na frente dos alunos, né? Eu estava 2 páginas na frente deles. É claro que uma universidade construída desse jeito não pode funcionar, né? Como é que você entra na universidade aqui no Brasil? Faz um concurso, tanto você pode fazer um concurso em Recife, quanto no Rio de Janeiro, quanto em qualquer sistema, qualquer unidade do sistema federal. Você entra lá, você faz no Acre, em Rio Branco, vai passar a vida lá. Você só consegue sair de lá se você tem a graça de se apaixonar por uma mulher que trabalha no Rio de Janeiro, né? E aí, onde está o cabeça do casal, o outro segue atrás. Tem a cabeça e o rabo, naturalmente, né? O que eu quero dizer com isso? É uma universidade que privilegia a inércia, né? A cada 2 anos tem aqueles estágios probatórios, que a gente sabe como é que aquilo é feito, né? Eu te julgo, tu me julgas, nós nos julgamos, ou seja, ninguém julga ninguém, ninguém avalia ninguém. Quero dizer para vocês que nesse troço aí da GED, você publicar um livro ou publicar um artigo é a mesmíssima coisa. Um negócio quantitativo, não é? Depende do teu círculo de relações. Vocês sabem por que eu estou dando aula aqui? Por que me chamaram para esse curso? Eu queria acreditar que fosse pela minha competência. Talvez até seja, mas eu estou aqui porque eu sou amigo de 15 pessoas aqui do Recife, que tem o meu telefone. Ou não é assim? Escutem. Com 30 quilos, com mais de 30 quilos, ninguém pode ser ingênuo. Ah, a ingenuidade desaparece depois de 30 quilos. Quem pesa mais de 30 quilos não pode ser ingênuo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o fenômeno, eu quero ir para o capítulo 6º. Eu estou fazendo esse passeio para ir no capítulo 6º. E aproveitando a intervenção de Ana. Nós temos o absurdo do cara que defende uma dissertação. Aí não é tão absurdo, mas defende uma tese de doutorado em cima de uma ideia de um pensador. Escolheu uma categoria e aplicou. Qual que é o problema da discussão de Marx? O problema está aí, onde você meteu o dedão. Para que eu possa falar que não faço recurso ao capítulo 6º, eu tenho que conhecer o Capital inteiro. Mas está cheio de marxista. E isso, atenção, estou falando aqui porque o nosso curso é sobre Marx. Vale o mesmo para Weber. Vale o mesmo para Weber. É a degradação do padrão de trabalho intelectual na qual nós vivemos, onde um sujeito leu 3 capítulos de uma obra, se arroga o conhecimento e sai dando aula. O padre Antônio Vieira dizia que havia 3 espécies de desgraçados, no sentido daqueles que carecem da graça divina. Um dos desgraçados lá do sermão do padre Antônio Vieira, o que é? É aquele que não sabe e ensina. Mas é isso que acontece entre nós. Eu vou repetir, terceira espécie de desgraçado. Um dos 3 tipos de desgraçado, carece da graça divina, é o que não sabe e ensina. É o que mais a gente vê. Então, por que essa discussão comparece? E no caso, nós estamos tratando de Marx, atenção, isso não se restringe a Marx. Porque esse é o objeto aqui agora. O fulano é marxista sem ter lido o Capital. Como é que é possível isso? E sem ter lido, quando se lê, Ana, se lê o Capital 1. O neguinho não fecha o circuito. Considera que o Capital 3, que é lá do processo de circulação, aquele é desimportante. Desimportante uma obra, é lá que a mais-valia se realiza. É lá. É na ponta que ela se realiza. Então, qual é a dificuldade? Que gera, eu não estou dizendo que essa polêmica é só pela falta de conhecimento, atenção.
Mas, em geral, você faz recortes e absolutiza as limitações de um recorte. Isso tem a ver com o que eu vou dizer logo em seguida aqui. Como é que eu posso conhecer Marx? Se eu quiser ter um conhecimento seguro, eu tenho que ter uma leitura segura do Capital. Isso se põe no campo. Eu aqui estou tratando do campo apenas da tradição marxista, hein? Não estou tratando de onde isso também acontece. Está cheio de weberiano aí que nunca leu Weber. Então, é um equívoco imaginar que isso acontece só no campo do marxismo, não é verdade. No campo do marxismo isso parece mais grave pelo seguinte, porque o fulano elege uma forma de entrada no marxismo e trabalha com ela e não com Marx. Althusser é um caso, o que tem de marxista altusseriano, que nunca leu Marx, mas trabalha com a interpretação altusseriana de Marx, é um desastre. Para não falar dos gramscianos, né? A maioria dos gramscianos que eu conheço é só gramsciano. Carlos Nelson, quanto a isso, tem uma posição que é perfeita e me parece irretocável. Carlos Nelson só entende Gramsci quem levar em conta que ele supõe a crítica da economia política. Gramsci trabalhou o tempo todo com esse troço muito nítido. E ele não pode ser responsabilizado por esse bando de gramsciano que acha que a política é uma esfera inteiramente autônoma de tudo, né? Debaixo da tal autonomia relativa, corta-se absolutamente o relativo. Um negócio complicado. Então, gramsciano que não está calçado em Marx. Altusseriano que não está calçado em Marx. Lukácsiano que não está calçado em Marx. É um desastre. É rigorosamente um desastre. Isso nos leva a tentar localizar num excerto o que está, não é diluído, mas o que está sob formas determinadas ao longo do texto. Eu acho que esse é que é o problema. Agora, isso põe em questão o que alguém pode me perguntar. Então eu tenho que ler o Capital inteiro antes de começar. Se eu sou marxista, atenção. Isso não vale para outros, para quem está em outros recortes. Eu tenho que ler o Capital inteiro antes de começar a dar aula? Meu filho, eu lamento. Tem. Para que você não repita os erros que a minha geração cometeu. Escuta, eu não estou tampando pedra nos outros, não. Eu estou vendo a nossa história. Você começa a ser professor de que maneira? Como é que a gente virou professor? Estamos aí, vocês devem estar aqui na escola do Recife, com certeza estão, implementando o novo currículo. O que ninguém se pergunta é como é que a gente dá aula. A gente é professor, como é que se dá uma aula? Sabe essas questões bem elementares? Se você acresce a elas o nosso desconhecimento maior, o resultado não pode ser grande coisa. O resultado se torna, você pega um capítulo e faz desse capítulo o fundamento de toda uma discussão. É literalmente um desastre. Agora, não nos penitenciemos sozinhos, não é? O que tem aí de weberiano que não leu Weber, o que tem aí, e é por isso que é bom ser pós-moderno. É claro, caramba, não tem compromisso nenhum com a tradição cultural. Já que o efêmero aí está, façamos um discurso que não tem compromisso senão com o contrapelo da história, não é isso? Vocês acham que 90% dos nossos pós-modernos tem algo além de uma tintura de alfabetização? Não, né? Não tem. Eu tomei o cuidado num artigo que eu publiquei num livro organizado pelo Sérgio Lessa, que foi mencionado aqui, livro aí que tem a correspondência do Carlos Lessa, do Leandro, sobretudo, com o Lucati. Eu fiz alguns recortes de passagens pós-modernas e procurei pós-modernos sérios. Os caras dizem absurdos tais, que qualquer criança de 7 anos morreria de rir. Isso faz sucesso entre os intelectuais. Como é que a gente explica isso? Essa desqualificação generalizada, não é? Chama a atenção de vocês, só para lhes dar um exemplo de a quantas andamos. Um dos intelectuais pós-modernos mais sérios e mais qualificados, e não por acaso desfruta de uma enorme audiência, é o professor Boaventura de Souza Santos. É dos mais sérios.
há um livro dele chamado Pela Mão de Alice, onde há um ensaio sobre Marx e o marxismo, onde há erros cronológicos, erros historiográficos, e onde ele diz de Marx verdadeiras barbaridades. Estou cansado de encontrar marxista que encontra comigo e diz, ó, tem alguns problemas na obra do Boaventura, mas aquela interpretação dele de Marx é muito interessante, não é? Eu me senti na obrigação de escrever um texto, já saiu uns 4 ou 5 anos, com o seguinte título: O Marx de Souza Santos. Sabe? Os absurdos que o cara diz, mas o que é isso? É essa frouxidão, na medida que os tais marxistas não têm uma formação sólida, não só eles não enfrentam o debate político e teórico, como, sobretudo, se perdem em discussões que não são pertinentes. E esses processos de aprendizado da gente, além de serem contínuos, não é? Ou pelo menos deveriam ser contínuos, eles não podem estar desligados de uma relação com a realidade. Uma relação intensa com o real. Eu digo isso porque estou tentando sinalizar para vocês que o problema de Marx era o problema dos dias dele. Marx está querendo entender aquilo que está na frente dele. A sociedade burguesa que ali estava constituída. Aquela referência a Drummond não foi por acaso. Não é? O meu objeto, o meu tema, a minha vida é o tempo presente. Para isso a gente tem que mobilizar o que está atrás. Quanto mais vocês puderem mobilizar, melhor. Mas é claro que não se consegue isso num átimo, não se consegue isso numa hora. Mas escuta cá, quem entra para a vida acadêmica tem, se é homem agora, graças ao Fernando Henrique, que deve ter trabalhado 12 anos na vida dele, a gente tem que trabalhar 35, se for homem, 30 mulher. Tem um largo espaço aí para a gente se aperfeiçoar, né? Para a gente aprender. Então, não interpretem a minha observação anterior num sentido principista. Interpretem-na num sentido estratégico, né? Que é o seu curso do semestre que vem tem que ser melhor que o anterior. E a gente sabe também que não é assim, né? Você dá 3, 4 cursos, mas de repente briga com a mulher, o dono da casa te cobra um aluguel mais alto e o teu curso é um desastre. É assim mesmo. A gente, para alguns isso é uma tragédia, para mim isso é uma maravilha. Nós não vivemos no paraíso. Nós não vivemos num lugar, nem agora nem nunca, hein? Onde tem aquele bichinho que trabalha, que se objetiva, quer ser singular. Felizmente, um mundo de problemas. Tem nada organizado. Não tem jeito de resolver esse problema. Tem jeito de reatualizar esse problema. A felicidade é de vez em quando. É uma tarde, uma semana. Não é o ano inteiro. Não dá para vestir de feriado a segunda-feira. A gente pode tentar, mas não dá. Então, não se sintam desestimulados, não. Sobretudo que tudo isso que eu estou falando para vocês se aplica a mim. Eu tenho que chegar, e a semana que vem, como essa semana eu não estudei, eu tenho que botar em dia 450... É claro que eu não vou pôr. É óbvio. Sempre ficando algumas tarefazinhas para o dia seguinte, né? Não tem jeito. Mas não levem na ponta, como se diz na minha terra, não levem na ponta da faca o que eu falei. Levem no cabo. Há um outro aspecto que é fundamental para a gente poder ingressar nesse universo. Está mais ou menos claro que a obra de Marx, eu situei aqui 57, 58, ponto de chegada, ponto de partida, e o cara anunciando, vai sair a minha crítica da economia política, estou acabando, está pronta, etc. É claro que a obra dele é uma obra inacabada. Relatei aqui a história dos manuscritos, 61, 63, 63, 65, e edição do Capital. É claro que a obra de Marx, como tal, está inacabada. Ele não a concluiu. Mas um pesquisador, que aliás não é marxista, é um marxólogo, chamado Maximilien Ribel, em 1968,
escreveu um texto, aliás, brilhante, onde ele sustenta que a obra de Marx é inacabável. Não se trata apenas de pensar a obra de Marx como uma obra que ele não teve tempo de concluir. Maximilien Ribel diz: esta é uma obra inacabável. E essa afirmação é inteiramente sustentável. Se, do ponto de vista teórico, a obra de Marx é a reprodução ideal do movimento do capital no capitalismo, se essa é a obra de Marx, é evidente que essa obra só se conclui quando este movimento do objeto real se esgotar. Ou não? Claro que sim. Quando morreu, em 1971, Lukács dizia: é necessário um capital do século XX. Era isso que Lukács fazia referência. O objeto que Marx estudou passou por transformações substantivas e está passando por transformações substantivas. Por isso eu disse aqui, logo no início do nosso encontro, Marx é necessário, mas não é suficiente. Aquele objeto que Marx focou, cujas determinações essenciais Marx reproduziu idealmente, esse objeto hoje é outro, está mudado, está profundamente transformado. E neste sentido que o capital, como crítica da economia política, é inacabável. Ele só se esgota quando o seu objeto real esgotar-se. E não parece que esse é um desfecho para os próximos dias ou para as próximas semanas. Parece que ainda há algumas léguas a serem andadas. Neste sentido, é fundamental levar em conta algo que está subjacente a tudo que eu disse aqui. Notem, aquela afirmação da teoria como reprodução ideal do movimento real do objeto é inteiramente insatisfatória se eu não tiver uma instância que me permita aferir de algo que também foi tematizado aqui, que me permita aferir da fidelidade dessa reconstrução ao objeto reconstruído. Vamos falar de maneira bem chã, de maneira bem grosseira. Como é que eu sei que o discurso teórico que constitui os três, o capital 1, 2 e 3, como é que eu sei que aquilo não é uma puramentação descolada da realidade? Como é que eu sei que aquela reprodução é uma reprodução verdadeira? É óbvio que este problema só se põe para aqueles que dispõem de uma concepção ontológica do conhecimento. Quando nós convencionarmos que o problema da verdade é um problema de um consenso intersubjetivo, esse problema desaparece. Este problema não existe, por exemplo, na ciclópica e monumental construção habermasiana da teoria da ação comunicativa. Não é? Para Habermas, o problema da verdade é um problema de consensos intersubjetivos. Marx, como pensador ontológico, considera que o problema da teoria é o problema da sua verdade prático-social, que independe de consensos quaisquer. Qual é essa instância? Qual é o critério de verdade de uma teoria? Como pensador ontológico e materialista, para Marx esse critério de verdade é a prática sócio-histórica. Pelo amor de Deus, não é a prática não, hein? É a prática sócio-histórica. Vamos lá ver se a gente se entende. Elemento constitutivo
da teoria marxiana da ordem burguesa é que a dinâmica capitalista implica necessariamente a concentração dos capitais. Como é que eu vou saber se essa afirmação teórica é verdadeira ou não? Eu não posso tratar dela num plano lógico. Eu tenho que tratá-la num plano rigorosamente histórico. Como é que eu posso verificar a veracidade ou não dessa afirmação teórica? Eu tenho que trabalhar com os dados que a empiria me oferece. Eu tenho que trabalhar com a movimentação contemporânea do capital. Eu tenho indicadores minimamente confiáveis acerca de um processo de concentração ou de desconcentração de capital. É isso que vai me decidir da verdade teórica contida ou não nessas afirmações. Voltemos lá, por favor, ao texto de 1852. Voltemos ao 18 Brumário. A inferência teórica de Marx revela-se verdadeira pelo curso real dos acontecimentos. É lá em 1870 que vai ficar patenteada a veracidade da análise histórica de Marx, da análise teórica de Marx. Neste sentido, toda elaboração teórica, na ótica marxiana, tem que estar confrontada com processos históricos sociais determinados, localizados. E como dizia Lukács, em face da realidade, não se pode afirmar pior para os fatos. Não se pode cancelar a realidade. Isso significa, e é preciso dizê-lo também com todas as letras, que um princípio teórico fundamental é o princípio do revisionismo. Uma concepção teórica que não esteja aberta a revisões, a sua autorrevisão, isso não é teoria, isso é doutrina, quase sempre de natureza teológica. Não tenhamos diante de Marx uma posição talmúdica, fundamentalista. E sabe quem o diz? São os próprios Marx e Engels. A primeira edição do Manifesto do Partido Comunista, que sai em fevereiro de 48, não tinha sequer o nome dos autores. Nós já tematizamos isso aqui. Era um documento político. Só a partir de 1850 é que comparecem o nome dos autores. Pois bem, em 1872, preste atenção nisso, por favor, que eu acho que isso é importantíssimo para a gente poder pensar o conjunto da obra de Marx. Em 1872, ou seja, 25 anos depois da redação do Manifesto, ou quase 25 anos depois, corrido um quarto de século, sai uma quinta edição do Manifesto, tomando-se por base as edições alemãs. Hein? Vocês sabem que o Manifesto sai numa edição em idioma alemão, embora impresso lá em Londres. Preparando o prefácio para esta quinta edição do Manifesto, Marx e Engels, em 1872, escrevem o seguinte: estamos dando ao público, pela quinta vez ao público alemão, o documento que redigimos em finais de 1847, princípios de 1848. Estamos apresentando tal como ele foi escrito. Não fizemos nenhuma modificação substantiva nesse texto. Por quê? Porque consideramos que as suas teses fundamentais continuam válidas. Entretanto, esse é o ponto importante, se tivéssemos que desenvolver algumas considerações novas, teríamos que refazer grande parte desse documento, porque as mudanças ocorrentes neste quarto de século, notem, estão falando de 25 anos, um quarto de século, as mudanças ocorrentes nesse quarto de século foram extremamente importantes para mudar o nosso objeto de intervenção.
Meu Deus do céu, se Marx e Engels, escrevendo 25 anos depois, insistem na necessidade de considerar toda uma série de fenômenos novos, qual não deve ser a nossa atitude 150 anos depois? Me parece paradigmática essa observação do manifesto. Dizem eles, os princípios gerais continuam válidos, mas haveria que fazer toda uma série de acertos de detalhe. A preocupação está aqui, ó, porque é preciso distinguir aqui dois elementos. Quem vê texto de forma sacralizada, imagina que eles expressam verdades absolutas. Por favor, com esse espírito, leiam a Bíblia, mas não leiam o Capital. Essa é outra instância com a qual eu tenho o máximo respeito. Acho que o direito de ter crenças e fé é algo, para mim, sagrado. Desde, naturalmente, que não se leve a hecatombe, não é? E eu digo isso porque a defesa radical da liberdade de crença, defesa que eu a faço, eu não quero viver numa sociedade onde as pessoas devam ser obrigadas ou não obrigadas a expressar determinadas confissões religiosas, mas isso tem limite, não é? Quando se aluga um programa de televisão às 3 horas da manhã para dizer que AIDS é uma praga que o Senhor mandou para a humanidade, o sujeito que fala isso tem que ser preso, tem que ser levado para a cadeia, porque isso é um crime contra a saúde pública. Então, a defesa da liberdade de confissão religiosa tem limites. Mas, por favor, eu tenho o maior respeito pelas mais diversas confissões religiosas, católicos, protestantes, umbandistas, primatas, todos eles têm o mesmo respeito da minha parte. Estou mencionando aqui a Bíblia apenas para sinalizar o quê? Quem quer verdade absoluta, vá na Bíblia. Toda verdade teórica é relativa. Toda. E, portanto, ela é passível de crítica, de revisão, de aprofundamento. Mas esse caráter relativo não significa falsidade, não significa erro, não significa superação. O que eu quero dizer com isso? Voltemos a Marx. O capital hoje é insuficiente para dar conta da dinâmica da sociedade burguesa. Isto significa que o capital é errado, é falso, foi superado historicamente? O capital aqui é a obra, por favor. Não, não significa isso. Significa que ele é insuficiente porque esse objeto se enriqueceu com novas determinações que têm que ser pesquisadas. Caráter relativo do conhecimento teórico, o fato de ele não se constituir jamais em verdade absoluta, não significa, não é sinônimo de conhecimento falso. Quero que as minhas palavras não sejam ambíguas. O fato de o capital expressar um conhecimento relativo do modo de produção capitalista, não significa que esse conhecimento é desprezível, é falso, está ultrapassado. Não, ele está insuficiente. O que significa mais? Que a pesquisa contemporânea tem que partir dos princípios teóricos que estão estabelecidos no Capital. Isso nos leva, e eu não posso deixar de tocar, na própria concepção de caráter relativo do conhecimento e teoria relativista do conhecimento. Frequentemente se faz uma intencional confusão com relação a isso. Vamos distinguir isso claramente.
todo conhecimento teórico é relativo. Todo. Eu diria que é consensual isso hoje nos meios intelectuais sérios. Outra coisa é derivar daí uma teoria relativista do conhecimento, segundo a qual nenhuma concepção teórica dá conta da realidade. E, portanto, todas as concepções teóricas têm os mesmos limites. A concepção relativista do conhecimento acaba por criar uma noite onde todos os gatos teóricos são pardos, iguaizinhos. Estou convencido que esse relativismo não nos ajuda a avançar no conhecimento da realidade. E a ele frequentemente se acopla um ilimitado ecletismo. Se todas as concepções teóricas têm limites e não dão conta da realidade, são ineptas para chegar ao nervo, ao cerne, à essência da realidade, então elas são intercambiáveis. Esta não é a posição de Marx. A posição de Marx é o reconhecimento claro do caráter relativo do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, uma recusa contundente, uma recusa dura de qualquer teoria relativista do conhecimento. Para Marx, é possível conhecer a realidade social. E ainda que o nosso conhecimento jamais a esgote, ainda que o nosso conhecimento não nos dê conta de todas as suas dimensões, isso só é possível uma vez esgotado o movimento desse objeto. Mas ainda que ele não nos dê conta de todas as suas dimensões, ele nos permite conhecer a essência da realidade. Eu gostaria que isso ficasse bem claro, para que a gente não tenha aqui nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Tá claro? Escuta, eu não quero que vocês aceitem isso não, tá? Cada cabeça, cada sentença. Eu quero só que fiquem claras estas posições. Marx não tinha a menor dúvida de que a teoria, por ele formulada, dava conta da essencialidade da dinâmica do capital na ordem burguesa. Não tinha dúvida nenhuma quanto a isso. Da mesma forma que não tinha dúvida nenhuma de que seria necessário sempre apurar, afinar, desenvolver essa concepção teórica. E mais, que certas determinações teóricas acabariam por se anacronizar, não porque elas fossem falsas, mas porque o seu objeto, no seu movimento, acabaria por despir-se delas.